Olá pessoal, vamos tratar agora da análise de um texto aqui da Banca Copef, certo? Da Guarda Municipal de Iapi. Vamos ver agora o texto, certo? Assistem aqui. O que definitivamente é um clichê dizer que o tempo voa, mas veja que daqui a pouco já estaremos nos preparando para as festas de fim de ano. Essa sensação de passagem rápida dos dias parece mais intensa no segundo semestre, ainda mais quando o calendário nos brinda com tantos feriados. Em setembro, outubro e novembro, por exemplo, teremos 3 deles, período de movimento alto nos aeroportos, o que nos deixa muito felizes e animados, porque sabemos que a nossa empresa vai fazer diferença na decisão de milhares de pessoas que viajarão nessa época, certo? Então, temos aqui o texto, ok? Vamos dar uma olhada no enunciado aqui. Considerando a tipologia textual, assinale a alternativa correta. Primeiro, pessoal, a tipologia textual desse texto aqui, como vocês podem ver, ele está, digamos que, informando alguma coisa, certo? Expondo. É um texto expositivo, ok? Que vai informar sobre alguma coisa. Como você está vendo aí, se trata de uma empresa que está informando sobre alguns feriados que virão e a vantagem que ela terá sobre isso, certo? Então, a letra tem o seguinte, que o texto trata de um texto de caráter cômico, por isso presta-se a espetáculos teatrais, certo? Para ser cômico, ele teria que ser, digamos que, engraçado. E não vemos o teu anedota aí, não vemos nada que seja engraçado nesse texto. Então, essa letra A já podemos, sem problema nenhum, descartá-la, certo? Essa não é nossa alternativa, então esqueçamos ela. Partindo para a letra B, e indo para a letra B, temos o seguinte. A letra B diz: trata-se de um fragmento de tese que procura abordar a questão da passagem do tempo, certo? Olha só, fragmento de tese que procura abordar a questão da passagem do tempo. Quando observamos que ele trata muito essa questão de mencionar com os meses aí, o tempo que já passou, ou que está chamando coisa do tipo, percebemos que há essa relação sim de tempo, só que ele diz que ele fala em tese, certo? Olha só, o que é tese, pessoal? A tese é uma das partes mais importantes do texto argumentativo, certo? É quando o autor expõe aí seu ponto de vista crítico. E nesse texto não temos aí, não é um texto argumentativo, certo? A ideia não é essa, como já podemos ver que a tipologia textual dele é um texto expositivo. Então, temos que descartar também essa possibilidade aí, ou essa ideia de que diz que é um texto argumentativo, certo? Ou melhor, tenta deixar dessa forma, um texto argumentativo. Então não há uma tese nesse texto. Então a letra B também podemos descartá-la sem problema nenhum. A letra B, na letra C, é o seguinte, que é um texto publicitário, cujo argumento básico é a informação de dias feriados e períodos festivos, certo? Olha só, como eu já disse, não há uma ideia de argumentação nesse texto. Ele não cita exatamente dias de feriados, assim, a ideia de um período festivo quando ele menciona mês, mas ele está mencionando os meses e está dizendo que haverá alguns feriados nesses meses, certo? Ou um feriado em alguns meses, mas não exatamente esses dias. Então, a letra C, apesar de trazer essa ideia, trazer que é um texto publicitário, que sim, é um texto publicitário, mas não corrobora totalmente com o enunciado. Então, podemos descartar também a letra C. Então, o que nos resta aqui é a letra D e a letra E. A letra D diz o seguinte: é um texto de caráter informativo publicitário. Olha só, como vimos a questão, como ele é um texto expositivo, ele vai fazer o que? Vai expor, vai informar sobre algo, certo? Então ele já traz essa perspectiva aqui, ó, de informar. Ok, daí a letra B está ok. Depois diz que é um texto publicitário, realmente é um texto publicitário, como vimos na letra C, que não corroborou de toda forma porque precisa de argumentação na letra C, o que não procede. É um texto publicitário? Sim, é um texto publicitário, cuja intenção é ressaltar a prestação de serviço. Essa é a ideia central do texto,
a prestação de um serviço, não é informar, não é trazer à tona essa questão de dias festivos, feriados em determinados dias, não, certo? Ele traz a intenção ressaltar uma prestação de serviços. Então, temos aqui o nosso gabarito na letra D, certo? A letra E, que é um texto jornalístico, no qual se observa uma preocupação com a forma e com a norma culta. Não, gente, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Essa letra na verdade, digamos que absurda. Por quê? Assim, é um texto jornalístico no qual se observa uma preocupação com a forma e com a norma culta da língua. Não, não há preocupação com a norma culta da língua, porque não há. Porque olha só, voltando lá para o texto, temos o seguinte, de antemão, temos aqui que, ok, definitivamente é um clichê dizer que o tempo voa, mas veja daqui, esse aqui, ó, de antemão, já não procede, não é uma preocupação com a forma da língua, porque isso aqui teria que ser nosso apenas A, certo? Sem esse H aí, porque esse A, como vocês podem ver com H, dá a ideia do tempo passado, e aí ele está dizendo alguma coisa que vai acontecer no tempo futuro, então não pode ser de jeito nenhum que tenha essa preocupação com a língua. Quando ele diz assim, ó, também que o calendário nos brinda com tantos feriados, o calendário não brinda ninguém, certo? Temos aí uma figura de linguagem, certo? Uma personificação do termo calendário, então não pode ser, certo? Então esqueçamos essa possibilidade aí da letra E, ela, como eu já disse, é uma questão, digamos assim, que é absurda, isso não procede, então nosso gabarito, a letra D, é isso? Vou só marcar aqui, letra D, é o nosso gabarito, ok? Então pessoal, terminamos por aqui, e postarei mais vídeos breve, e até mais, tenha uma boa aula, ou bons estudos, tchau!